E hoje nós vamos realizar o enquete com o nosso querido Padre Wellington Santos. Bom dia, Padre Wellington. Alegria tê-lo aqui mais uma vez. Sua bênção. Bom dia, Moninha. Deus te abençoe. Abençoe a todos que estão em casa e que agora tem a oportunidade de partilhar com a gente sobre o enquete, sobre a nossa doutrina que ilumina a nossa fé, nosso jeito de ser cristão. Alegria estar contigo, Moninha. Verdade, ilumina mesmo, né, Padre? Traz luz a questões às vezes tão simples, que é uma palavra que o Senhor diz assim, parece que clareia, mas é maravilhoso. E aí, Padre Wellington, o que me liberta e o que me restringe, né? Eu pergunto para o senhor uma coisa: deve-se abandonar a pessoa à sua vontade livre, mesmo que ela opte pelo mal? Aquela história, né, Padre? O senhor tá vendo a pessoa que vai cair no buraco, você fala, não vai não, não vai, né? A pessoa cai no buraco. Isso é muito real, né, Moninha? A gente acaba vendo isso constantemente aí na nossa vida. E quando você traz essa pergunta, eu achei ela muito interessante para pensar sobre esse sentimento mesmo de liberdade. Porque uma resposta que a gente poderia pensar assim, olha, a resposta que a gente deveria dar é que, mesmo que a pessoa, assim, sabendo que ela está optando pelo mal, ela deve abandonar a sua liberdade, a sua vontade livre. Aí olha o que nos diz Yuket. A liberdade é um dos princípios fundamentais, né, da nossa dignidade humana. Então, ela deve ser respeitada em todos os momentos, a não ser que o que eu entendo como minha liberdade esteja ferindo a liberdade do outro. Aí é como você disse aí no início, né, sobre o tema, o que está me libertando e o que me restringe. São duas palavras que estão sempre próximas. Liberdade e restrição, porque a minha liberdade não é o que eu posso, assim, fazer o que eu quiser, da forma que eu quiser. Porque sempre a minha liberdade vai esbarrar no limite que é a liberdade do outro. Aí, diante dessa realidade aí, olha, se a pessoa está caminhando pelo mal, igual você disse, está indo para cair no buraco, a gente vai alertar por causa da nossa forma cristã de cuidado uns com os outros, de amor ao próximo, mas de verdade a gente tem que respeitar a liberdade do outro. Ele precisa fazer o caminho de percepção que aquela escolha, né, vai gerar um mal na sua vida, porque a liberdade tem isso também. Aquilo que eu escolho livremente pode trazer consequências positivas ou negativas. Aí a gente tem que ter um discernimento sempre constante para poder exercer bem aí a nossa liberdade. Pois é, Padre. O apóstolo Paulo, ele vai falar para a gente poder pregar o evangelho a todo momento, insista, como a própria música, né? Insista, todo dia proclame. Lindo, né? E a gente pode forçar alguém a crer em Deus? Eu vou ficar falando, pregando a palavra insistentemente, oportuna e inoportunamente proclamar essa palavra? Bonito que você trouxe aí o hino do nosso projeto de evangelização, proclamar a palavra, né? Aham. Aí, essa realidade, podemos forçar alguém a crer em Deus? Não, porque a gente vai estar ferindo a liberdade da pessoa e até para um outro entendimento ainda mais profundo, Moninha. O crer em Deus é uma resposta livre, é uma adesão livre que nós fazemos. Porque se eu sou forçado a fazer algumas coisas, eu nunca faço com toda a minha vida. E o segmento de Jesus Cristo é uma oferta generosa que a gente faz. A gente escuta um chamado, vamos pensar a vocação de Pedro lá, estava pescando junto com os seus, escuta o chamado de Jesus, aí dá aquele insight ali que a gente para poder ver, olha, o que eu faço a partir de agora? Aí, na liberdade, como uma resposta de amor, eu digo sim a Deus. Aí eu vou crer em Deus. O nosso caminho, né, como você lembrou aí, São Paulo, para a gente poder proclamar a palavra oportuna e inoportunamente, a gente tem que fazer isso sempre, né, para que as pessoas possam despertar para esta realidade bonita que é o seguimento de Jesus Cristo, que é seguir a Deus. Mas a resposta do outro, aí ela é livre, porque ela tem que ser uma resposta de amor, tem que ser uma adesão. Quando a gente adere de verdade, com amor a um projeto, aí a gente dá a nossa vida por ele.
E, padre, quando a nossa liberdade, né? A liberdade, ela não consiste precisamente em escolher o mal. Mas quando a liberdade me tem essa tendência para o mal. Então, é uma coisa que é interessante. A liberdade, ela sempre vai exigir uma ação de cada um de nós. A gente vai ter que fazer uma escolha. E as consequências é que vão gerar essa realidade aí para a nossa vida. Por exemplo, talvez uma imagem que nos ajude, né, a pensar. Eu estou para atravessar a rua, né, tem um semáforo, eu posso escolher atravessar com um sinal vermelho para mim, indicando que eu não posso atravessar. Aí eu vou estar fazendo uma escolha que pode me causar um grande mal. Então, isso acontece nas outras tantas questões da vida. A gente tem que ter clareza que a nossa ação vai nos lançar dentro de uma experiência que a gente vai fazer de vida. Aí essa experiência muitas vezes pode ser coisas boas ou coisas ruins. Olha que interessante, Monique, como disse no tema liberdade e restrição. Por exemplo, dos vícios. Eu posso escolher, por exemplo, fumar, que faz um mal para a gente, faz mal para quem está do lado. Eu posso escolher, na minha liberdade, mas isso vai me depois aprisionar, né? Eu vou me tornar escravo de um vício que vai me fazer um grande mal. E nisso a gente lê em todas as ações que a gente vai fazer. É ter clareza que, assim, olha, a nossa escolha deve nos levar para Deus, inspirado por Deus, para fazer o bem, porque realmente a nossa liberdade pode nos levar a fazer o mal. E, padre, toda vez que eu escolho, eu preciso de lembrar que toda escolha minha terá uma consequência. Então, se eu vou escolher fumar sabendo que ele faz mal para o meu pulmão, depois eu tenho que me assentar no banquete das consequências, né? É bacana o banquete das consequências. Nunca tinha escutado, mas vale muito para isso mesmo. Eu escolhi, eu fiz a ação, aí depois eu tenho que lidar com as consequências, né, da ação que eu acabei de escolher. Verdade. E aí, padre, eu imagino que o senhor também, quando está em atendimento, deve ouvir também isso. Deus guia o mundo, Deus guia a minha vida e o mal acontece porque eu estou vivendo isso. Muitas vezes estou vivendo por causa das consequências. Deus guia mesmo? Guia, e isso é uma grande certeza da nossa fé. Aquela mensagem Pegadas na Areia, eu acho ela sempre muito fantástica, né? Deus sempre ao nosso lado, e nos momentos de maior dificuldade, Ele nos carrega no colo. Então, Deus é presença constante que me guia no mundo. Mas é aquela presença que se coloca amorosamente junto de mim. Talvez pensar assim, olha, quando a gente está caminhando com alguém que é amigo e que, de fato, tem uma liberdade muito grande, né, respeita a nossa liberdade, tem uma forma, a pessoa vai estar junto conosco e a gente sente essa presença. Diferente de quando, por exemplo, eu estou caminhando com alguém e que vai tentando limitar a minha liberdade, vai falando o que eu tenho que fazer. Deus não é dessa forma, Deus não fica nos limitando a nossa liberdade, né, obrigando para que a gente faça determinadas ações. Deus é essa presença do nosso lado, né, vai nos mostrando, né, caminhos, são os sinais que Deus vai deixando aí na nossa vida para que a gente escolha sempre o bem, e essa presença vai sempre nos impulsionando, é uma presença amorosa que em nada limita a nossa liberdade. Então é ter essa certeza aí, olha, que Deus caminha conosco. Ai, Deus é essa presença na nossa vida. ai, uma presença amorosa, né? Que a gente pode descansar seguro nos seus braços. Oh, meu Deus, é muito lindo. A gente entra numa livraria e você vai nas partes de autoajuda e a gente vai encontrar como ser feliz, 5 passos para ser feliz, busque a felicidade, felicidade ao seu alcance. 1 milhão de títulos falando de como adquirir e como ser feliz. Por que o ser humano deseja tanto a felicidade? Bacana, porque está, assim, olha, está intrínseco à nossa vida humana, né? A gente, desde que nasce, a gente vai buscando formas, né, de contentar-se, né, de estar feliz, né, de satisfazer ali os desejos, os bons desejos, né? Desde lá, por exemplo, a criança com fome, ela vai chorar porque ela quer se alimentar. E aquilo ali é uma felicidade, é uma expressão de felicidade. Então, nós buscamos isso a nossa vida toda. Aí é interessante você vai dizer, Monique, que a gente entra realmente numa livraria e vai encontrar uma série diversa de várias formas dizendo como alcançar essa felicidade. E é engraçado porque isso só aumenta, né?
Então não tem uma receita só, não é uma fórmula mágica, é uma construção. E quando a gente percebe essa presença de Deus amorosa na nossa vida, que nos chama a viver essa liberdade aí, sempre buscando ser guiado pela palavra de Deus, guiado pelos mandamentos. Olha só, os mandamentos não restringem a nossa liberdade, pelo contrário, ele ajuda para que a gente consiga dominar a força destruidora do egoísmo, do ódio, da mentira em nossa vida. Então, quando a gente percebe essa presença amorosa de Deus que nos orienta, e a gente busca essa liberdade com muita consciência daquilo que a gente está escolhendo, a gente vai estar encontrando a felicidade automaticamente, que vai ser esse sentimento de bem-estar, né, de plenitude, de paz. Isso quando a gente é fiel, né, de verdade, àquilo que Deus, né, suscita em nós. É tão lindo porque quando a gente experimenta, né, literalmente mesmo, experimentar do Senhor, a gente passa a entender quando a Bíblia fala uma paz que excede a todo entendimento. Muitas vezes no meio da tribulação, no meio dos problemas, no meio do fogo cruzado, o nosso coração descansa em paz no Senhor, porque a gente sabe em quem a gente tem confiado, né, Padre? Exatamente, mano. Você trouxe um ponto muito bom, muito bacana, porque tem gente que acha que felicidade, por exemplo, é associada à fama, a dinheiro, e não é. Né? A felicidade a gente alcança, como você disse aí, no meio do fogo cruzado, é no meio da tempestade, é quando as coisas estão todas ruins na vida, se a gente consegue ter essa plenitude, essa paz, mesmo com as coisas acontecendo errado, mesmo que o mundo desabe ao nosso redor, aí a imagem de Maria aos pés da cruz, para mim é fantástico. É. Ela permanece ali de pé, né, diante daquela maior dor, essa expressão de felicidade, porque está totalmente nas mãos de Deus. Então, a gente ter essa confiança, né, porque a felicidade é esse bem-estar que não precisa destes bens, né, que o mundo pode oferecer. É algo que a gente descobre lá dentro de nós. Verdade. Uma última pergunta, Padre. Como se comporta a graça de Deus relativamente à nossa liberdade? Essa pergunta aí é importante só para a gente entender. A graça de Deus, ela não nos obriga. Mais uma vez a gente volta. É uma experiência de adesão que a gente faz. Né? A graça de Deus, ela vem conformar a liberdade que a gente busca exercer. Aí quando a gente acaba tendo uma compreensão negativa de liberdade, em que eu busco fazer as coisas do jeito que eu quiser, sem restrição nenhuma, aí eu estou até me distanciando dessa graça de Deus. E olha, eu posso até dizer não a essa graça de Deus, dependendo das escolhas que eu faço, da compreensão que eu tenho de liberdade. Então a graça, ela é dada, né? Ela é derramada em nossas vidas. E ela vem confirmar a nossa liberdade quando a gente busca a liberdade fazendo o bem. Então a graça de Deus, ela se coloca aí párea, né, ao lado da liberdade. Ela não suprime a liberdade, não nos obriga, é a experiência que a gente faz de Deus. Inclusive, a gente pode até negar. Então, é importante a gente ter essa clareza, né? A graça de Deus é derramada em nossa vida e precisa do nosso sim, né? Da nossa adesão, do nosso desejo de viver segundo a graça de Deus. Ai, Padre, delícia de conversa, tão bom a gente falar das coisas de Deus, da graça, da misericórdia, desse amor tão grande que Ele tem por nós. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser, mas antes, suas considerações finais e a sua bênção. Sim, nos vemos de novo na quinta que vem. Aí, como consideração final, é um convite mesmo para que a gente possa, né, sempre ter essa consciência da liberdade, porque vai me ajudar a fazer as escolhas naquilo, no banquete do arrependimento, né, como você falou, para a gente cuidar, para a gente não cair nesse banquete, nesse banqueto, né, no banquinho lá do arrependimento. Uhum. Então vamos pedir a bênção de Deus, que possa ser generosa aí na vida de todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus rico em amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.